Olá, amigos da Rede Espaço Espírita, a rádio e TV da Voz Espírita. A Voz Espírita é um programa de divulgação da doutrina espírita. E eu sou Alberto Sami. Caríssimos irmãos, que a paz de Deus esteja convosco. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que está no nosso dia a dia, está nos jornais sociais, na mídia social. Todos os dias nós tomamos contato com situações extremamente complicadas em relação às relações afetivas. E essas relações afetivas, elas podem ser todas aquelas que envolvem a família, as que envolvem o trabalho, as que envolvem tudo, religião, não é? Estas relações afetivas que tratam especialmente dos seres que transitam aqui neste planeta, estão passando também por uma revolução muito grande, uma revolução interior, uma revolução de pensamentos. E essa revolução de pensamento traz à tona para aqueles que têm uma posição dentro desta que é a nossa vida afetiva, traz uma posição antagônica muitas vezes, não é? Aquilo que deveria ser para sempre passou a ser apenas enquanto durar. Aquelas relações que antes eram de amizade passaram apenas a ser de cumprimentos educados. Aquelas relações que eram religiosas, relações de ajuda mútua, deixaram em muitas casas de existir, sendo substituídas por autoridade ou de um ou de outro que não condiz com a doutrina que nós estamos seguindo. O texto que nós vamos conversar hoje, que tem por nome o amor, a união e o espiritismo, informa que a todos nós a união, ela é uma forma de quê? Inicialmente, de procriação, não é? Os amores sinceros e as almas afins são aqueles amores que se encontram, amores generalizados, o sentimento afetivo, que muitas vezes pode se transformar em amor, de almas afins. Afins de quê? De compartilharem uma vida, de compartilharem sonhos, de terem planos, de quererem o bem comum, de frequentarem a mesma religião, ou não necessariamente, mas de viajarem juntos, de serem felizes numa situação que hoje nós não podemos mais pensar exatamente assim, porque esta pandemia, este momento que nós estamos passando, ela tem revelado um lado oculto de cada um de nós, que fica exatamente no local do coração, não é? Este lado oculto é aquele oculto do coração que você, muitas vezes tímido, uma pessoa fechada, não coloca aquilo para fora, fica sempre aprisionado em mágoas, em problemas vários, e esses problemas vários vão então deteriorando a relação em casa, no trabalho, como dissemos, em qualquer lugar. Esses amores sinceros, essas almas afins, têm por compromisso na espiritualidade, quando se organizam para terem uma família, ou filhos, ou um filho, ou dois filhos, enfim, tem como objetivo o sucesso, não é? O sucesso da encarnação. Mas, ao chegarem neste planeta, com o esquecimento que todos nós temos,
não é? Esse esquecimento que Deus nos concede até para podermos levar as nossas situações diárias de uma maneira mais tranquila, para não nos lembrarmos do que fizemos, enfim, em outras encarnações. Esse esquecimento diário, ele é necessário, todos sabemos. Mas, quando o casal acaba em um determinado momento encontrando-se e dali para frente, caminhando juntos numa história interessante de revelação de sentimentos, que são sentimentos que podem vir de outras encarnações, e então tem planos, tem vontade de viverem juntos, torna esta afinidade parte de um sentimento de amor, que é um amor aqui da Terra ainda, não é? Um amor em que nós estamos experimentando, começando a entender o que é realmente o amor, mas torna este momento mais feliz. E por que nós, após encontrarmos esta felicidade, essas uniões acabam se desfazendo ou vão no caminho de se desfazer? Essas uniões que são falsas, né? Muitas vezes movidas por falsidades, por interesses, por orgulho, por materialismo. Num determinado momento, aquele sentimento ele não se sustenta mais. Por mais que você queira que ele se sustente, ele não se sustenta mais. E aí nós temos um problema que é sempre a desistência deste amor, desta afetividade, ou no trabalho, ou em casa, ou enfim com pai, com mãe, onde a ideia de quem não está bem é ir embora, não é? É deixar aquilo tudo para trás. E muitas vezes apostando no fracasso, ao invés de apostar no sucesso. Não só no sucesso de ser determinado, de ter uma referência de vida, de fazer do seu espírito um espírito de grandeza em relação à sua vida, mas desiste ao primeiro contratempo ou aos primeiros contratempos. Aquela desistência dessas relações por interesse, movidas, como dissemos, por orgulho, por ódio, por mágoa, ela acaba realmente, entendemos desta maneira, que ela acaba porque nunca existiu, não é? Nunca houve um sentimento verdadeiro, um sentimento genuíno. No capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 2, nós temos que imutável só há o que vem de Deus. Estas relações que nós estamos aqui conversando, afetivas, elas mudam por quê? Porque nós mudamos. Porque o homem muda, porque a mulher muda, porque a terra caminha, porque existe um desenvolvimento, um progresso em todos os sentidos. E que se você não compreende isso no seu dia a dia, a tendência é um sofrimento muito grande. Porque ao estacionar o seu coração nas areias do tempo, você está perdendo, não é? A chance de progredir mesmo com as dificuldades. Quando nós temos parceiros ou parceiras de trabalho, de amor, enfim, que não condizem mais com o nosso pensamento, é de interesse que nós realmente tenhamos que pensar ou repensar naquilo que está acontecendo, não é? É uma desistência que vem da minha parte, é uma desistência que é do outro. Eu pude ou posso remediar esta situação, eu estou num caminho na contramão daquilo que eu deveria caminhar. O que é que acontece comigo? Qual é o meu sentimento em relação a isso? Como é que eu vou entender o que está acontecendo quando eu, por exemplo, tenho uma família e eu vejo essa família se esfacelando? Como nós vamos resolver isso aí, não é? Através do nosso comportamento, das nossas atitudes. Mas tudo que é obra do homem, ela está sujeita a mudanças. Aquilo que é
De Deus é imutável, porque Deus é perfeito, Ele não precisa mudar absolutamente nada dentro da sua perfeição. Mas aquilo que vem do homem sofre mudanças. São desenvolvimentos espirituais diferentes. Em algumas ocasiões, e agora falando especialmente de relacionamentos, o casal que está convivendo, não é, que estão juntos, ou eles estacionam dentro daquilo que nós entendemos como uma evolução do ser humano, ou de repente um destes que está junto, não é, ele se desenvolve mais rapidamente, ele procura uma evolução maior mais rapidamente. E o outro não, o outro fica preso muitas vezes em problemas, em mágoas, fica com obsessões, não é? Com antagonismos, e acontece exatamente de você ver uma relação desse tamanho, ou com esta intensidade de problemas, ela vai se desfacelando. E sabemos também que as leis humanas, todas as leis humanas, aquelas que regem o comportamento humano, não só jurídico, mas também social, elas vão mudando segundo os tempos, segundo, como nós dissemos, o progresso, segundo os nossos pensamentos evolutivos. Todos temos que compreender isso. O que nós não podemos fazer em relação afetiva é estacionarmos. Quando você estaciona, estacionar quer dizer acomodar. Quando você está acomodado dentro daquilo que você pensa que nunca nada vai mudar, este pensamento pode levá-lo a uma situação complicada, não é? Por quê? Porque o mundo ele não pede licença para progredir, ele progride rapidamente em todos os sentidos, de todas as maneiras e em todas as direções. Assim é a vida. Então, precisamos, nessa situação do amor, da união dentro dessa ótica do espiritismo, estarmos sempre nos reciclando, não é? Tem que haver sempre uma reciclagem daquilo que nós vivemos. Dentro da religiosidade, nós estamos cumprindo as leis do amor, porque se você cumpre a lei do amor dentro daquilo que tem que cumprir, você no mínimo tem a sua consciência tranquila, mas você faz isso. É muito importante que todos possamos pensar para seguir. Você está casado, não é? E onde o amor e a afeição entre dois seres, ou quando elas acabam, então vingam os problemas, como brigas, como adultérios. E quando você perde para as brigas e perde para o adultério, é muito difícil você reaver esta situação em que você estava. Mudamos um pouco nas nossas relações afetivas agora para a família, de um modo geral, onde nós temos aí os filhos que sempre têm os pais como exemplo. E todos, especialmente nós da doutrina espírita, sabemos da responsabilidade que é você receber de Deus um filho para criar, para colocar para este filho, relembrar para este filho também as situações em que ele vai necessitar de coragem, de conforto, de apoio. Você, em momento algum, pode priorizar somente um pensamento egoísta de dizer: se eu não estou bem, eu não quero mais, sem dialogar, sem tentar fazer dentro desse seu relacionamento em família um diálogo, estabelecer um diálogo sadio, um diálogo que possa trazer a verdade, porque você não pode dialogar com um filho ou com uma filha, ou com o seu pai, ou com a sua mãe, enfim. Nós estamos falando agora de família, você não pode estabelecer um diálogo sem uma verdade, ou apenas visando o seu bem-estar, aquilo que você quer, não aquilo que é coletivo. Então essas relações de amor, de união
familiares, não é? Ou não familiares, mas enfim, elas necessitam deste encadeamento de ideias em que você não pode colocar o seu egoísmo, nem o seu orgulho e nem a sua vaidade nesta condição. Por quê? Porque alguém vai sair perdendo, ou todos vão sair perdendo. Se você preza pela família, se você preza pela sua união, pela sua vontade de ser feliz com uma família, ou enfim, com as pessoas que você ama, precisa de um esforço, meu irmão, muito grande para que isso não venha a estabelecer uma situação no futuro de solidão, de desmembramento, de tristeza, que vai levar a uma depressão, que vai levar ao abandono e também que vai levar a uma dissolução familiar. Este afastamento, como nós dissemos, das leis do amor e consequente objetivo entre os casais, não é, de preservarem a união, ela se dissolve com orgulho, com a vaidade, como disse Jesus, com a dureza dos vossos corações. Quando nós temos a dureza nos nossos corações, quando nós não queremos ceder, quando nós elencamos mágoas pontuais, porque todos na vida podem passar por mágoas, por problemas de relacionamento que devem ser pontuais, porque o espírito em evolução, ele tem várias fases. Em algumas fases ele pode ofender alguém, um companheiro, uma companheira, ou alguém, não é, da sua família profundamente. Mas, ao passar aquele período, quando vier a compreensão, quando vier um pouco a mais de maturidade, é fundamental que você reconsidere, procure o ofendido para pedir a sua desculpa, para entender, para ele entender que naquele momento você não era dono da sua completa razão, que você tinha medos, que você tinha dificuldades, que você não sabia como agir, ou que tinham alguns interesses envolvidos num determinado momento em que você provocou uma grande mágoa e que você também não sabia como lidar com isso. Quando você aceita este pensamento, o qual aqui nós estamos colocando, e entende que há necessidade de você colocar para aquele que convive com você que existe um arrependimento sincero, também existe uma possibilidade, e esta possibilidade deve ser real, de você afastar esta mágoa, não é, do coração do outro, para que tudo seja resolvido, para que a vida não continue trazendo infelicidades. Por quê? Quando você não faz isto, você abre a porta para a saída dos membros da sua família, daqueles que vão embora, porque não querem mais. Então, ficamos sós, ficamos pensando por que não tomamos uma decisão. E esse arrependimento tardio não vai muitas vezes resultar em absolutamente nada. E podemos, inclusive, comprometer os planos da encarnação com esse orgulho, com essa vontade de sair por esta porta, não é, também, e abandonar tudo, abandonar e dissolver essas relações afetivas. Neste momento, nós entendemos, através da espiritualidade amiga que se manifesta em diversas comunicações, de que o homem precisa ser feliz. Ele precisa buscar agora esta felicidade, mesmo passando por momentos tão difíceis. A felicidade que pelo menos traga para ele um alento a respeito de tudo o que lhe cerca, a todas as dúvidas, mas também que ele consiga considerar com estas reflexões positivas, trazer para o seu coração as certezas necessárias para continuar uma encarnação
que Ele solicitou. Nós não estamos aqui por acaso, nós pedimos para vir. Pedimos para vir e vamos ter que voltar com aquele papelzinho na mão, não é? Para dizer o que fizemos aqui, porque nós mesmos vamos ler o que deveríamos ter feito e o que resultou daquilo que fizemos é o que nós devemos pensar para solucionarmos problemas de amor, de união, não é? Dentro desta ótica espírita, dentro de uma ótica que traga o cristianismo à tona, dentro daquela ótica que, como diz o capítulo 22, somente Deus, aquilo que Deus nos coloca é imutável. No mais, tudo que o homem e vem do homem diz ou faz é mutável. Portanto, necessário entendermos esta máxima em que Jesus nos coloca que temos que tomar sempre cuidado com a dureza dos nossos corações. Queridos amigos, muito obrigado. É o que tínhamos para conversar sobre o amor, a união e o espiritismo hoje. Amigos, Rede Espaço Espírita, a rádio e TV da Voz Espírita, que nos ajuda na divulgação da doutrina espírita, na nossa A Voz Espírita, neste programa que todos vocês escutam, veem através da rádio e da TV. Muito obrigado a todos.